Conserte esse motor e eu me caso com você, foi o que a CEO arrogante disse, em tom de zombaria. Ela não acreditava que aquele mecânico simples teria coragem de aceitar o desafio. Mas quando o motor começou a roncar, não foi só o som da máquina que ecoou. Foi o som da vergonha de quem achava que o dinheiro podia tudo. O salão inteiro brilhava. Pisos de mármore refletiam as luzes douradas. O som suave de taças se misturava a conversas elegantes e flashes de câmeras piscavam a cada minuto. No centro do evento, sob um painel de vidro e metal, estava o novo carro da Melo Motors, o orgulho pessoal de Beatriz Melo, uma mulher de olhar afiado, postura ereta e sorriso calculado. Ela caminhava entre os convidados como quem flutuava. Vestia um conjunto branco impecável, o cabelo preso num coque firme, cada passo medido, cada palavra milimetricamente pensada. Beatriz era o retrato do sucesso, e fazia questão de deixar isso claro em cada gesto. Senhoras e senhores, começou com a voz firme que dominava as salas de reunião e corações inseguros. Hoje apresentamos o futuro da engenharia brasileira. O primeiro modelo híbrido de luxo produzido integralmente em nosso país. Aplausos, sorrisos. Beatriz adorava aquele som, o eco da aprovação. Mas no fundo da sala, enquanto os jornalistas registravam o discurso, Rafael observava em silêncio. Usava o macacão azul da equipe técnica, as mãos ainda marcadas por graxa e o rosto suado do trabalho pesado. Ele havia passado as últimas 24 horas ajudando a ajustar os últimos detalhes daquele motor. Sabia o quanto a equipe se esforçara, mas ninguém ali sequer olhava na direção dele. Quando chegou o momento de ligar o carro, todos prenderam a respiração. Beatriz acenou para o engenheiro-chefe. Ele girou a chave. Nada. O motor tossiu, falhou e morreu. Um segundo de silêncio se espalhou, logo substituído por olhares tensos. Beatriz franziu o senho. O engenheiro tentou de novo. Nada. Um murmúrio percorreu o salão. Os flashes cessaram. Beatriz, que até então irradiava confiança, sentiu o rosto esquentar. Mas, como sempre, reagiu com frieza. Verifiquem isso, agora. Os engenheiros se aproximaram confusos. Rafael deu um passo à frente com voz respeitosa. Com licença, doutora Beatriz, posso dar uma olhada? Acho que sei o que é. Ela o mediu dos pés à cabeça. O macacão manchado, as botas gastas, o cabelo desalinhado. Aquilo, para ela, era o oposto da elegância que defendia. Você? Perguntou, entre um riso contido e um olhar de superioridade. Um mecânico de oficina quer consertar um carro que engenheiros com doutorado não conseguiram? Alguns convidados riram. Outros trocaram olhares constrangidos. Beatriz cruzou os braços e, em tom de ironia, completou. Conserte esse motor e eu me caso com você. O salão explodiu em gargalhadas. Os executivos bateram palmas como se fosse uma piada genial. Rafael permaneceu imóvel. Por um instante, o riso coletivo pareceu se afastar, ficando distante, abafado. Ele respirou fundo e olhou nos olhos dela. Não quero casamento, doutora, só respeito. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o som do motor falhando. Beatriz engoliu em seco, sem saber se ria ou se irritava com a ousadia. Mas o olhar firme dele a desconcertou. Rafael se abaixou, abriu o capô e começou a analisar o sistema. Enquanto mexia nas engrenagens, um dos investidores comentou baixinho. Vai sujar o carro todo. Outro completou. Isso é o que dá deixar gente simples circular aqui dentro. Beatriz ouviu, mas não interrompeu. Queria ver até onde aquele homem iria. Rafael manteve a calma. O som metálico das ferramentas ecoava entre os sussurros. Ele testava conexões, ajustava fios, limpava a válvula. Nenhum movimento era apressado. Era o tipo de paciência que só quem aprendeu na necessidade possui. De repente, um estalo leve. Ele sorriu de canto, girou a chave.
O motor rugiu, vivo, estável, impecável. Um som limpo, contínuo, potente. O salão inteiro se virou. Alguns bateram palmas, outros ficaram em silêncio, sem saber como reagir. Beatriz sentiu o rosto arder. O que era para ser um show de tecnologia se transformara numa lição pública. Rafael fechou o capô com cuidado, limpou as mãos num pano e se virou para ela. Tá pronto. Promessa cumprida. Os olhares se cruzaram por um breve instante. Havia algo ali, não desafio, não arrogância, apenas firmeza. A dignidade silenciosa de quem não precisa gritar para ser ouvido. Beatriz tentou disfarçar. Forçou um sorriso, agradeceu mecanicamente e anunciou que o evento seguiria. Mas a tensão era palpável. Os flashes voltaram, agora voltados para o mecânico. Rafael apenas se afastou. Não havia orgulho em sua expressão. Só a tranquilidade de quem fez o que sabia fazer. Enquanto ele deixava o salão, os risos cessaram. O barulho dos saltos de Beatriz no piso ecoava atrás dele, como se tentassem apagar o som das ferramentas que, minutos antes, haviam salvado a reputação da empresa. Quando a porta se fechou, ela respirou fundo. Olhou para o carro e sussurrou entre os dentes: "Quem ele pensa que é?" Mas a resposta ecoava, ainda que ela não admitisse. Um homem simples, que a fez perder o motor do orgulho. O evento terminou em clima estranho. Beatriz Melo sorriu para as câmeras, apertou mãos, posou ao lado do carro, mas por dentro o estômago ardia. As palavras de Rafael ainda ecoavam em sua cabeça como um tapa silencioso. "Não quero casamento, doutora, só respeito." Naquela noite ela mal dormiu. Repassava a cena inúmeras vezes. O olhar dele, firme, calmo, quase desafiador, diferente de todos que ela já tinha visto. Não era insolência, era verdade. E talvez por isso, doía mais que qualquer ofensa. Na manhã seguinte, o edifício da Melo Motors voltou ao ritmo habitual. Ternos alinhados, reuniões cronometradas, olhares frios. Mas algo estava diferente. Nos corredores, cochichos discretos e olhares curiosos. O episódio do mecânico já havia se espalhado. "Você viu o que aquele homem fez?" murmurou uma funcionária. Ligou o carro com uma ferramenta improvisada, o motor funcionou como novo. Dizem que a doutora Beatriz prometeu se casar com ele. Risos abafados. E por trás das portas de vidro, o som do orgulho ferido. Beatriz atravessou o corredor sem reagir. Entrou em sua sala e trancou a porta. Lá dentro, o silêncio pesava mais que as fofocas. Ela apoiou as mãos sobre a mesa e respirou fundo. Era a primeira vez em anos que sentia vergonha. Não por um erro técnico, mas por um erro humano. Do outro lado da cidade, Rafael já estava de volta à rotina. Na oficina pequena, o cheiro de óleo queimado e ferro quente era o perfume do dia. A velha caixa de som chiava um samba antigo e o som das ferramentas fazia ritmo com o rádio. Enquanto apertava um parafuso, o colega de trabalho brincou. "Então quer dizer que agora é o noivo da doutora?" Risos. Rafael sorriu, mas não respondeu. "Ah, para com isso. Eu só fiz meu trabalho." "Seu trabalho nada. Você calou a boca de metade da cidade. Tá famoso, homem." Ele balançou a cabeça. "Fama não paga conta. Respeito sim." Enquanto isso, Beatriz se reunia com a equipe de marketing. Falavam sobre como reverter o constrangimento do evento. Ela ouvia calada, o olhar fixo na janela, até que um assessor comentou: "Talvez pudéssemos usar a história do mecânico como propaganda, mostrar que a Melo Motors valoriza o talento de todos os níveis." Ela o interrompeu seca. "Não, isso não é publicidade. Foi uma humilhação. E eu não transformo erros em slogan." O assessor engoliu em seco. Mas por dentro, ela sabia. Aquele episódio havia rachado algo dentro dela. A certeza de superioridade, a ilusão de controle.
No final da tarde, Beatriz decidiu descer à garagem da empresa. Precisava rever o carro. Quando chegou, encontrou parte da equipe desmontando o motor, analisando o reparo. Entre eles estava Rafael, novamente com um macacão azul, mãos sujas de graxa, mas expressão serena. Ele não notou a presença dela de imediato. Estava concentrado, explicando algo aos outros mecânicos. O problema era simples. A peça nova veio com uma falha de encaixe. Se forçar o torque, quebra. Tem que ajustar a pressão. O segredo é sentir o som do motor, não só olhar o manual. Beatriz o observou de longe. As palavras dele eram diretas, práticas, sem o jargão técnico dos engenheiros. Mas havia sabedoria ali. Uma inteligência viva, construída com as mãos e com a vida. Interessante, comentou um engenheiro ao lado dela, sem perceber quem estava ouvindo. Esse cara entende o carro como se tivesse nascido dentro de um. Beatriz deu um passo à frente. Rafael levantou o olhar e a viu. Os dois se encararam por um breve segundo. Ele limpou as mãos num pano e disse com respeito: "Boa tarde, doutora." Ela respondeu num tom frio, tentando disfarçar o desconforto. "Boa tarde. Vejo que continua trabalhando bem." Ele sorriu de leve. "Trabalho é o que não falta, doutora. O que falta, às vezes, é reconhecimento." A frase caiu como um martelo. Os mecânicos disfarçaram, voltando ao serviço. Beatriz respirou fundo e mudou de assunto. "O motor continua funcionando bem? Melhor do que antes. O problema não era o carro, era a forma de olhar para ele." Ela o fitou surpresa. "Como assim?" Rafael olhou para o motor, depois para ela. "Quando a gente olha de cima, só vê a carcaça. Para entender o que tem dentro, tem que se abaixar." Silêncio. Beatriz engoliu em seco. Aquelas palavras, ditas sem agressividade, entraram fundo. Ele não a ofendia, a ensinava, e talvez por isso doía mais. Ela se afastou lentamente, incapaz de responder. Rafael voltou ao trabalho, sem olhar para trás, mas havia algo diferente no ar. Uma tensão silenciosa, o peso de duas verdades que se encontraram. Naquela noite, já em casa, Beatriz serviu uma taça de vinho e ficou encarando o reflexo do copo. Pensava em Rafael, no modo como ele falava, no modo como olhava nos olhos sem medo, e no fato de que, por mais dinheiro que tivesse, ela nunca conseguira inspirar o mesmo respeito que aquele homem simples conquistava com poucas palavras. Do outro lado da cidade, Rafael colocava o filho para dormir. O menino perguntou: "Pai, é verdade que a moça rica riu de você?" Ele sorriu, ajeitando o cobertor. "Riu, sim. Mas às vezes, filho, quem ri primeiro é quem mais precisa aprender." "E você ficou bravo?" "Não, porque quem tem raiva perde a força. Eu só mostrei o que sabia fazer." O menino bocejou, encostando a cabeça no travesseiro. "Então, ela vai aprender, né?" Rafael sorriu. "Mais cedo ou mais tarde, todo mundo aprende." Enquanto a cidade dormia, duas pessoas pensavam uma na outra, por razões diferentes, mas com o mesmo sentimento. O que é realmente valioso não é o que se tem, é o que se é. O amanhecer trouxe um ar pesado para a sede da Mello Motors. O sol entrava pelas janelas de vidro, refletindo nos corredores brancos, onde o som dos saltos e dos teclados era quase uma música corporativa. Mas, por trás da rotina impecável, havia um murmúrio constante. O nome de Rafael ainda corria de boca em boca. Beatriz entrou no elevador sem cumprimentar ninguém. Tinha os olhos marcados pela falta de sono. A cabeça ainda girava com o que ouvira dele no dia anterior. Para entender o que tem dentro, tem que se abaixar. Aquela frase voltava como um eco. Simples, mas impossível de ignorar. Durante a reunião de diretoria, ela se esforçou para manter o foco, mas as palavras dos executivos soavam distantes. Falavam sobre projeções de vendas, estratégias de marketing, redução de custos.
Tudo o que antes a entusiasmava, agora parecia vazio. No meio da apresentação, um engenheiro comentou algo sobre o novo sistema de injeção, e Beatriz interrompeu. Chamem o pessoal da oficina. Quero ouvir o que eles acham. Os diretores se entreolharam, confusos. Com todo respeito, doutora, disse um deles, essas decisões técnicas não dependem dos mecânicos. Eles executam, não opinam. Beatriz o encarou, firme. E é por isso que os motores quebram, porque quem conserta nunca é ouvido. Silêncio. Ninguém respondeu, mas todos sentiram. Algo estava mudando. Na oficina subterrânea, o cheiro de óleo e metal aquecido misturava-se ao som de ferramentas. Rafael trabalhava em silêncio, concentrado num motor aberto sobre a bancada. Era ali que ele se sentia vivo. O barulho do mundo não o incomodava quando tinha uma chave inglesa nas mãos. De repente, o barulho de saltos ecoou no piso metálico. Ele levantou o olhar. Beatriz. Doutora, disse, limpando as mãos num pano, surpreso com a presença dela. Ela observou o ambiente, curiosa. Nunca tinha descido ali antes. O teto era baixo, o chão manchado, e os ventiladores giravam preguiçosamente. Mas havia algo acolhedor naquele caos, o som de gente que trabalhava com verdade. Vim ver o que mantém essa empresa de pé, disse ela. Rafael arqueou uma sobrancelha. E achou? Ela sorriu de canto. Ainda estou procurando. Os mecânicos ao redor tentavam disfarçar o espanto. A CEO ali, entre ferramentas, era uma cena improvável. Beatriz caminhou devagar, observando o movimento das mãos que apertavam parafusos, limpavam filtros, trocavam peças. Não havia glamour, mas havia vida. Posso perguntar uma coisa? Ela disse, aproximando-se de Rafael. Claro. Como você aprendeu tudo isso? Ele pensou por um momento antes de responder. Com meu pai. Trabalhava num ferro velho. Eu cresci desmontando motores para vender peça. Quando via uma funcionando, queria entender o porquê. Não tinha manual nem diploma, só curiosidade. Beatriz ouviu em silêncio. Cada palavra dele parecia desmontar mais uma engrenagem do orgulho que ela cultivava. E nunca quis seguir outra área, engenharia, por exemplo. Querer eu quis. Mas faculdade custa caro, doutora, e fome não espera diploma. Ela desviou o olhar, tocada pela sinceridade crua daquela frase. Ali, diante de um homem simples, Beatriz sentia-se menor do que nunca. Mais tarde, já em sua sala, ela chamou o gerente de recursos humanos. Quero os registros completos dos funcionários da manutenção. Salários, contratos, horas extras, tudo. O gerente arregalou os olhos. Tudo, doutora. Tudo. Enquanto ele saía, Beatriz se recostou na cadeira. Pela primeira vez em anos, estava olhando para baixo, para quem carregava a base que ela sempre ignorou. Naquela noite, a chuva caía fina sobre a cidade. Beatriz dirigia de volta para casa, mas em vez de seguir o caminho habitual, desviou a rota. Parou em frente a uma oficina simples, com uma placa escrita à mão. Rafa Automecânica. Luzes ainda acesas. O som metálico de uma ferramenta batendo ecoava no interior. Ela saiu do carro, hesitante. Pela janela, viu Rafael terminando um serviço. Ao lado dele, um garoto de uns 8 anos desenhava num pedaço de papel sobre um caixote. O menino olhava o pai com admiração pura, desenhando-o com um sorriso no rosto e uma chave inglesa na mão. Beatriz ficou parada, observando aquela cena comum, mas que, para ela, era uma revelação. Ali não havia holofotes, nem discursos, nem plateia. Só trabalho, amor e dignidade, o que ela sempre buscou nos lugares errados. O menino percebeu sua presença e correu até a porta, curioso. Oi, moça, você é amiga do meu pai? Ela sorriu, surpresa. Ainda não, mas acho que quero ser. Então entra. Ele está consertando o carro do seu Joaquim, que sempre quebra, mas ele conserta rápido.
Rafael apareceu na porta, limpando as mãos, surpreso ao vê-la ali. Doutora Beatriz? Ela sorriu, sem o tom de superioridade de antes. Passei por perto e vi a luz acesa. Achei que podia cumprimentar o melhor mecânico que eu já conheci. Ele riu, sem ironia. A senhora está generosa hoje. Ela olhou para o menino e respondeu com sinceridade. Tem coisas que a gente demora para aprender. Eu só vim agradecer por ter me ensinado uma delas. Rafael ficou em silêncio. O menino voltou a desenhar e Beatriz observou o traço simples, o retrato de um pai sorrindo. A imagem a tocou de um jeito que ela não esperava. Ele desenha muito bem, disse ela. Puxou da mãe, respondeu Rafael com um brilho discreto nos olhos. Beatriz assentiu, e naquele instante um respeito silencioso nasceu entre os dois. Quando ela entrou no carro de volta, respirou fundo. Lá fora, a chuva parava e o vidro molhado refletia a luz amarela da oficina. O som do motor antigo lá dentro ainda ecoava, como se lembrasse que há máquinas e há corações, e alguns só funcionam direito quando aprendem a ouvir. No dia seguinte, o dia amanheceu abafado na pista de testes da Melo Motors. O sol refletia sobre o asfalto escuro e o ar carregava o cheiro de gasolina e metal quente. Beatriz chegou cedo, acompanhada de engenheiros e investidores. Seria o primeiro teste de velocidade do novo modelo ajustado, o mesmo que, semanas antes, falhara diante de todos. Rafael também estava lá, discreto, vestindo o macacão azul. Era parte da equipe de segurança técnica. Beatriz o viu de longe, mas não disse nada. Por algum motivo, bastava vê-lo ali para sentir o coração apertar. Uma mistura de respeito e desconforto. Os mecânicos se organizaram. O piloto entrou no carro e deu partida. O motor rugiu alto, perfeito. Beatriz sorriu, orgulhosa. Mas a alegria durou pouco. Na segunda volta, algo deu errado. Um estalo, depois outro. O carro acelerou mais do que devia. Os freios travaram. O veículo começou a rodar na pista. Freio auxiliar! Ativem o controle! Gritou um dos engenheiros. Nada. O carro deslizava descontrolado, indo direto para o muro de contenção. Rafael correu. Sem pensar, atravessou a área restrita, se lançou em direção ao carro e puxou o freio de emergência pela janela lateral aberta. O veículo parou a poucos metros do muro, soltando fumaça e cheiro de borracha queimada. Beatriz gritou o nome dele sem perceber. Rafael! O piloto saiu atordoado, tossindo. Rafael caiu de joelhos, respirando com dificuldade, as mãos queimadas pelo atrito. Beatriz correu até ele, o coração disparado. Ajoelhou-se ao lado dele, esquecendo completamente onde estava. Tá tudo bem? Ele olhou para ela, suando, mas ainda sereno. Tô bem. O carro é que não tava. Ela riu nervosa, quase chorando. Os engenheiros se aproximaram e um deles exclamou. Se ele não tivesse agido, o piloto teria se machucado feio. Rafael levantou com ajuda, limpando as mãos. Não fiz nada demais, só o que precisava ser feito. Mas para Beatriz era mais que isso. Era coragem, era humanidade, e isso a desarmou completamente. Mais tarde, na enfermaria da empresa, Rafael teve as mãos tratadas com pomada e gaze. Beatriz apareceu na porta, hesitante. Ele levantou o olhar. Veio ver se o carro tá bem ou se eu tô. Ela sorriu de leve. Dessa vez é você. Rafael franziu o senho, surpreso com a resposta. Beatriz entrou, sentando-se ao lado da maca. Você podia ter se machucado feio. Por que fez isso? Porque dava para fazer. E se eu posso evitar uma tragédia, eu tento. Ela o olhou admirada. Mesmo depois de tudo o que aconteceu entre a gente, Rafael deu de ombros. Eu não salvo pessoas pelo passado delas, doutora. Eu salvo pelo que ainda podem fazer no futuro.
Ela ficou em silêncio. Aquela frase ficou martelando dentro dela como um eco impossível de apagar. Horas depois, Beatriz decidiu ir até a oficina de bairro, a mesma que visitara dias antes. Precisava ver outra parte da vida dele. O sol já se punha quando estacionou o carro diante do portão aberto. Rafael estava lá, consertando um automóvel antigo. O filho, sentado num caixote, desenhava o que via. O pai, com o braço estendido, segurando um carro que quase batia. Era a cena do acidente. A pequena folha de papel tremia com o vento. Beatriz se aproximou devagar. O menino foi o primeiro a notá-la. "Oi, moça. O pai falou que quase virou herói hoje." Ela sorriu. "Quase não. Ele foi." Rafael levantou a cabeça, surpreso ao vê-la ali. "Doutora Beatriz?" Não esperava a visita. "Nem eu esperava vir", respondeu ela com um meio sorriso. "Mas acho que devia agradecer." Ele limpou as mãos no pano e respondeu simples: "Não precisa. Agradecimento é coisa de quem se surpreende, e eu não espero menos de ninguém." A resposta a deixou sem chão. "Você é sempre assim, calmo, mesmo quando tudo desaba." Ele olhou para o filho e respondeu: "A vida me ensinou que o desespero não conserta motor nem coração." Beatriz ficou em silêncio. O menino interrompeu: "Pai, ela é sua chefe?" Rafael riu. "Era." Ela corrigiu gentilmente: "Sou, mas talvez por pouco tempo, se continuar me ensinando desse jeito." O menino olhou confuso e ela completou: "Seu pai é um homem admirável." Rafael desviou o olhar, desconcertado. "Ah, não precisa dizer isso." "Preciso sim", respondeu ela, "porque no dia em que te humilhei, você podia ter me rebaixado, mas me mostrou grandeza, e hoje arriscou a própria vida por pessoas que não te deram nem respeito." O silêncio que seguiu foi carregado. O sol se escondia atrás dos prédios, pintando o céu de laranja. O menino voltou a desenhar, e Beatriz se abaixou para olhar o papel. O traço era simples, mas forte. Um pai segurando um carro em movimento. "E posso guardar esse desenho?" perguntou ela emocionada. "Pode", respondeu o menino, sorrindo. "Mas devolve um dia. O pai diz que tudo que a gente dá com o coração volta." Beatriz assentiu, engolindo as lágrimas. Rafael a olhou com ternura. A primeira vez que havia doçura em seu olhar. E pela primeira vez, ela não viu um funcionário. Viu um homem. Ela respirou fundo e disse, quase num sussurro: "Obrigada por salvar o que eu ainda não sabia que tinha perdido." Ele franziu o senho. E o que seria isso? A humanidade. Os dois ficaram em silêncio. A noite descia sobre a cidade e o som dos grilos começava a se misturar com o das ferramentas. Beatriz olhou uma última vez para o desenho e sorriu. Naquele instante, algo mudou entre eles. Um elo invisível nascido da verdade. Não era paixão nem dever, era algo raro. Respeito mútuo. O primeiro passo para algo maior. 2 dias depois, o nome de Rafael já havia se espalhado pela empresa. Os funcionários o chamavam de herói da pista, mas para ele aquilo não fazia diferença. Continuava chegando cedo, cumprimentando todos e mergulhando no trabalho, como sempre fez. Já Beatriz não conseguia esquecê-lo. As palavras dele, o olhar firme, o gesto corajoso, tudo ecoava dentro dela como uma lembrança viva. Nos últimos dias, algo tinha mudado nela. O salto alto parecia mais leve, o tom de voz menos duro. Até o jeito de andar pela empresa havia se transformado. Na manhã daquela sexta-feira, ela entrou na sala de reuniões com uma pasta na mão e olhares curiosos a seguindo. "Senhores, hoje não vamos falar de metas, vamos falar de propósito." Os diretores se entreolharam, surpresos. Beatriz abriu a pasta e espalhou sobre a mesa relatórios de manutenção, perfis de funcionários e uma foto. A de Rafael no dia do teste. "Esse homem não tem diploma, não tem nome famoso,
mas salvou um de nossos pilotos e de quebra me deu uma lição que faculdade nenhuma ensina: humildade, e é isso que falta aqui dentro. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Um dos executivos pigarreou. A senhora quer dizer que vai promovê-lo? Quero dizer que vou ouvi-lo, respondeu ela, firme. A partir de hoje, a Melo Motors terá um programa de integração entre engenheiros e mecânicos. Quem conserta vai ensinar quem projeta. Um murmúrio de espanto percorreu a mesa, mas Beatriz não recuou. O talento não escolhe uniforme e o respeito não depende do crachá. Naquela tarde, Rafael estava terminando o turno quando recebeu o chamado. O gerente apareceu na oficina com um bilhete em mãos. A doutora Beatriz pediu para te ver. Os colegas o provocaram de imediato. Ih, rapaz, será que ela vai te dar aumento ou pedir outra lição de moral? Rafael riu, secando o suor da testa. Só saberei se for. B subiu os andares até o escritório principal, onde nunca tinha estado. As portas de vidro se abriram, revelando uma sala ampla, iluminada pelo sol da tarde. Beatriz estava à janela, olhando para a cidade. Quando se virou, o sorriso dela era discreto, mas sincero. Rafael, que bom que veio. Chamou, eu vim. Senta, por favor. Ele se sentou, visivelmente desconfortável naquele ambiente elegante. Ela percebeu e tentou quebrar o gelo. Não precisa ficar tenso. Aqui você não está sendo avaliado, está sendo reconhecido. Rafael levantou as sobrancelhas. Reconhecido? Sim, você me fez enxergar o que eu não via. Ela abriu um envelope e empurrou sobre a mesa. Dentro havia um contrato novo. Quero que assuma como consultor técnico do setor de motores. Vai treinar engenheiros, revisar projetos e orientar testes. Ele ficou sem palavras. Doutora, eu não tenho diploma para isso. Beatriz sorriu. Diplomas ensinam teoria. Você ensina prática. E, sinceramente, o que você sabe, muitos engenheiros nunca vão aprender em sala de aula. Rafael olhou para o papel, depois para ela. E por que está fazendo isso por mim? Ela respirou fundo. Porque um dia te humilhei. E você me respondeu com dignidade. Hoje quero te retribuir com respeito. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Rafael, com a voz embargada, respondeu. Não precisava fazer nada. O perdão, às vezes, é só seguir em frente. Eu sei, disse ela suavemente. Ah, mas tem perdões que a gente precisa transformar em atitude. Ele sorriu, aceitando o contrato. Então tá bem, mas eu só aceito se me prometer uma coisa. Qual? Que desça mais vezes na oficina, porque lá embaixo é onde a verdade mora. Beatriz riu, sincera, e estendeu a mão. Combinado. Quando ele saiu da sala, ela continuou parada, olhando o reflexo da cidade no vidro. Pela primeira vez, sentiu que estava liderando não apenas uma empresa, mas uma mudança. Dias depois, Rafael começou na nova função. A adaptação foi curiosa. Engenheiros acostumados a cálculos passaram a ouvir um mecânico com atenção. E ele, humilde, ensinava sem prepotência. Motor é como gente, dizia. Se força demais, quebra. Se ignora o barulho, para. Beatriz observava de longe, orgulhosa. Cada explicação dele era uma aula de vida disfarçada de oficina. E quanto mais ela ouvia, mais admirava algo que dinheiro nenhum podia comprar: o caráter. Uma tarde, após o expediente, ela o esperou na saída. O sol dourava o estacionamento e o vento trazia o cheiro de óleo e chuva. Posso te oferecer uma carona? Perguntou ela, sorrindo. Ele riu. Cuidado, doutora. Do jeito que a gente começou, o povo vai dizer que você quer cumprir a promessa do motor. Ela arqueou as sobrancelhas. Qual promessa? Ele a encarou, divertido. Aquela do se consertar, eu me caso com você. Ela riu alto, pela primeira vez sem máscara. Didi, bom, pelo menos você já consertou o motor. Agora falta o resto.
O riso dos dois se misturou ao som do vento. Era leve, sincero, e pela primeira vez não havia diferença entre a empresária e o mecânico. Apenas duas pessoas que, de jeitos diferentes, aprenderam a se enxergar. Quando ele entrou no carro, Beatriz olhou de relance e disse, com um sorriso discreto: "Sabe, Rafael, o motor da vida é feito disso. Quando a gente perde a humildade, ele engasga. E quando aprende a ouvir, ele volta a funcionar." Ele virou o rosto e respondeu: "Então acho que a senhora acabou de virar uma excelente mecânica." Ela sorriu. "E você, um bom professor." O carro seguiu pela avenida iluminada, e o silêncio entre eles já não era constrangedor, era paz. Um novo capítulo começava ali, no som suave do motor que finalmente funcionava sem falhas. Um tempo havia se passado, e o auditório principal da Mello Motors nunca esteve tão cheio. Era o grande dia. Diretores, engenheiros, investidores e até representantes da imprensa se reuniam para o lançamento do novo programa corporativo, aquele que prometia unir pela primeira vez as mãos e as mentes da empresa. Mecânicos e projetistas trabalhando lado a lado. Beatriz estava nos bastidores, olhando o reflexo próprio no espelho. Usava um terninho azul escuro, cabelo preso, expressão serena. Mas dentro dela, o coração batia com força. Era o primeiro evento em que falaria não como a mulher implacável que comandava, e sim como alguém que aprendeu a escutar. Rafael chegara cedo, sem alarde. Terno simples, barba aparada, postura firme. Não parecia o mesmo homem que sujava as mãos de graxa nas oficinas, e ao mesmo tempo continuava sendo exatamente ele. Cumprimentava todos com um sorriso discreto, e muitos funcionários vinham apertar-lhe a mão. "Você merece, Rafael. A empresa mudou depois de você." Ele respondia com humildade. "A empresa mudou depois que aprendeu a ouvir." Beatriz o observava de longe. Havia algo nele que ela não conseguia explicar. Uma tranquilidade que inspirava confiança. Respirou fundo, ajeitou os papéis e subiu ao palco. Os flashes das câmeras se acenderam. A plateia aplaudiu e ela começou. Durante muito tempo, esta empresa se orgulhou de seus carros, seus números, suas metas. Mas esquecemos o combustível que move tudo isso, as pessoas. Fez uma breve pausa. "Hoje, o motor que apresentamos aqui não é apenas de alumínio e aço, é feito de respeito." As palavras soaram simples, mas ecoaram fortes. Beatriz olhou para Rafael sentado na primeira fila. "Há poucos meses, um de nossos mecânicos me deu uma lição que não estava em nenhum manual. Ele me mostrou que antes de mandar é preciso entender, e que o conhecimento sem humildade é apenas ruído." Os olhares se voltaram para ele. Alguns o reconheceram do episódio do teste. Outros apenas aplaudiram, sem entender por completo o que ele havia feito. Beatriz continuou. "Hoje, ele é o consultor técnico responsável por um novo modelo de trabalho. E eu gostaria de convidá-lo a subir ao palco para dividir essa história comigo." Rafael hesitou por um instante, mas se levantou. Aplausos discretos o acompanharam até o microfone. Ele olhou para a plateia, depois para Beatriz, e sorriu de leve. "Eu não sou palestrante, não tenho palavras bonitas como a doutora, mas aprendi que motor e ser humano não são tão diferentes assim." Um murmúrio curioso percorreu o auditório. Rafael continuou sereno. "Quando um motor falha, a gente não grita com ele. A gente escuta o som que ele faz. Cada barulho indica onde está o problema. Com as pessoas é igual. Se alguém está calado demais, cansado demais, é porque algo dentro dele está pedindo ajuda." A sala silenciou. O jeito simples com que ele falava tocava mais do que qualquer discurso preparado. Eu cresci ouvindo o som dos motores, mas aprendi a ouvir o som das pessoas e descobri que, às vezes, o concerto mais difícil é o do orgulho." Beatriz engoliu em seco. Cada frase dele parecia direcionada a ela,
mas sem culpa, sem cobrança. Era só verdade. Ele respirou fundo e concluiu: o respeito é como o óleo limpo num motor. Se falta, tudo trava. Um longo silêncio. Depois, um aplauso que começou tímido e foi crescendo até tomar a sala inteira. Beatriz sentiu os olhos marejarem, mas manteve o sorriso. Senhoras e senhores, disse ela, retomando o microfone. Essa é a nova Melo Motors, uma empresa que entende que grandes motores só existem por causa de grandes mãos. As luzes do palco diminuíram e o evento terminou sob aplausos. Depois da cerimônia, Beatriz saiu para o terraço buscando ar fresco. A noite estava morna e as luzes da cidade pareciam dançar ao longe. Ouviu passos se aproximando. Era Rafael. Discurso bonito, doutora. Ela virou-se ainda emocionada. Foi seu, na verdade. Eu só traduzi o que você me ensinou. Ele sorriu, encostando-se na grade metálica. Nunca pensei que fosse ser citado num palco desses. Nem eu imaginei que fosse aprender tanto com um mecânico. Os dois riram, e o riso soou leve, quase íntimo. Beatriz baixou o olhar pensativa. Sabe o que eu senti lá em cima? Que pela primeira vez minha voz fazia sentido. E é estranho perceber que precisei ser humilhada pela verdade para entender isso. Rafael a observou com o olhar calmo. O orgulho é um bom professor. Ensina do jeito mais duro, mas ensina. Ela concordou. Por um momento ficaram apenas olhando o horizonte. O silêncio não era incômodo, era tranquilo. Então Rafael tirou do bolso um pequeno chaveiro de metal com o símbolo da empresa. Isso aqui sobrou do carro que quase explodiu aquele dia. Beatriz franziu o senho. Guardou por quê? Para lembrar que às vezes o que quase destrói a gente é o que nos transforma. Ela segurou o chaveiro com cuidado, como se fosse algo precioso. Posso guardar? Claro, mas me devolve quando quiser revisar o motor do orgulho. Beatriz riu, balançando a cabeça. Acho que esse você já consertou. Rafael a olhou em silêncio. O vento bagunçava o cabelo dela e o brilho da cidade se refletia nos olhos. Era um instante simples, mas carregado de tudo o que não precisavam dizer. Depois de alguns segundos, ele falou num tom sereno. A senhora sempre diz que motor precisa de equilíbrio para funcionar, não é? Sim. Pois é. O coração também. Ela sorriu com o olhar firme. Então acho que estamos no caminho certo. Os dois se entreolharam, cúmplices, e a noite pareceu suspensa por um instante. Nenhuma promessa, nenhum toque exagerado, apenas respeito, afeto e algo que começava a nascer, com a mesma calma de quem aprendeu a ouvir antes de falar. 2 dias depois, uma foto do evento foi publicada no site da empresa. Rafael Nogueira, o mecânico que inspirou uma revolução. Beatriz olhou a manchete e sorriu sozinha em sua sala. Não pelo título, mas pela lembrança viva de que a verdadeira força da Melo Motors e da vida estava na capacidade de recomeçar. E naquele recomeço, o som do motor e o som do coração finalmente batiam no mesmo ritmo. Algumas semanas haviam se passado desde o evento. O programa criado por Beatriz já estava em andamento e o clima na empresa era outro. Mecânicos e engenheiros, antes divididos por crachás e cargos, agora compartilhavam mesas, ideias e respeito. O barulho dos motores parecia diferente, como se cada som viesse de um lugar mais humano. Rafael se tornara referência silenciosa, não por discursos ou cargos, mas por exemplo. E Beatriz, cada vez mais, se surpreendia com o quanto aquele homem simples havia mudado não só sua empresa, mas também o rumo da própria vida. Naquela tarde, o céu estava nublado. Uma garoa fina caía sobre o estacionamento quando Beatriz deixou a sala de reuniões. Trazia nas mãos uma pequena caixa de ferramentas, uma lembrança simbólica que a equipe havia preparado para Rafael em agradecimento. Mas ela mesma queria entregá-la. Desceu até a oficina, onde ele estava testando o novo motor experimental.
O som ritmado preencheu o espaço e ela ficou parada por um instante, apenas observando. Rafael, concentrado, com as mãos cobertas de graxa, olhava para o motor com o mesmo respeito de sempre, como quem conversa com algo vivo. Ainda trabalhando, mesmo com o turno encerrado? Ela perguntou, aproximando-se. Ele levantou o olhar, surpreso. Motor novo, doutora. Se parar de ouvir, ele para de falar. Beatriz sorriu. E o que ele está dizendo agora? Que está pronto para correr, mas que ainda tem medo de ser empurrado por gente apressada. Ela cruzou os braços, pensativa. Engraçado. Acho que eu era esse tipo de gente apressada. Rafael sorriu sem ironia. Talvez ainda seja, mas agora pelo menos sabe frear. Ela estendeu a pequena caixa. Isso aqui é para você. Uma lembrança da equipe. Ele abriu devagar. Dentro, um jogo de chaves com o nome Rafael Nogueira, setor técnico especial, gravado na lateral. Ficou sem palavras. Eles não precisavam sim, e eu também, porque tudo o que começou aqui, começou por sua causa. Rafael segurou a caixa, emocionado. A senhora fala como se eu tivesse feito algo grandioso. Fez, consertou o motor da empresa, e o meu. Ele a olhou por alguns segundos e o silêncio entre os dois pareceu dizer o que as palavras não conseguiam. Do lado de fora, a chuva engrossava, batendo nas telhas de metal. Beatriz se aproximou um passo. Rafael, posso te perguntar uma coisa? Claro. Se voltasse naquele dia, no evento em que te humilhei, faria tudo igual? Ele respirou fundo. Faria sim, porque às vezes a vida precisa nos colocar embaixo para mostrar quem realmente somos. E no fim, eu não consertei só um motor. Consertei uma ponte entre dois mundos. Beatriz sorriu, com os olhos marejados. A ponte entre o luxo e a graxa, é isso? Entre o orgulho e a humildade, respondeu ele sereno. O resto é só detalhe. Ela ficou em silêncio por alguns instantes, observando-o fechar a caixa. Depois perguntou num tom mais leve. E se eu dissesse que estou aprendendo a ouvir o som dos motores? Ele riu. Então já é quase uma mecânica. Quase. Quase. Falta sujar as mãos. Ela olhou para o motor, pensativa, e sem dizer nada, pegou uma chave inglesa da bancada. Rafael arregalou os olhos divertido. Doutora, cuidado, isso aí pesa. Eu aguento. Não se deve subestimar as pessoas, lembra? Os dois riram e o clima se suavizou. Beatriz tentou girar um parafuso, mas acabou soltando uma gargalhada ao perceber a dificuldade. Acho que você vai precisar me dar umas aulas. Claro, com prazer, disse ele, sorrindo. O olhar dos dois se cruzou de novo. Não havia tensão nem pressa. Só o reconhecimento profundo de duas vidas que se encontraram no ponto exato entre o erro e o aprendizado. De repente, o barulho do motor voltou a preencher o ambiente. Rafael girou a chave e o som uniforme encheu a oficina. Ele olhou para ela e disse, "Tá ouvindo? Isso é o som da harmonia." Beatriz respondeu com um meio sorriso. E também o som de um coração aprendendo a funcionar direito. Ele ficou em silêncio e ela completou. A vida é engraçada, não é? A gente acha que conserta máquinas, mas no fim, são as pessoas que consertam a gente. Rafael apenas assentiu. Ela deu um passo para trás, ajeitando o cabelo, e olhou para ele uma última vez antes de se despedir. Obrigada, Rafael, por tudo. Ele sorriu. Eu que agradeço, doutora. A senhora me ensinou que o respeito também é um tipo de combustível e que quando ele falta, nenhum motor vai para frente. Beatriz respirou fundo. Então, prometo nunca mais deixar faltar. O som da chuva diminuía lá fora. Um raio de sol atravessou o vidro e iluminou o chão da oficina, refletindo sobre as ferramentas espalhadas. Beatriz caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se e disse: "Ah, Rafael." "Oi?"
Da próxima vez que alguém me perguntar se ainda acredito na sorte, vou responder que acredito no trabalho e no destino quando ele sabe o que faz. Ele sorriu, apoiando-se na bancada. Então acho que o destino fez um bom trabalho. Ela assentiu e saiu, enquanto o som do motor seguia rodando em ritmo suave, constante, vivo, perfeito. Naquela noite, Beatriz dirigiu sozinha pela estrada molhada. No painel do carro, o chaveiro que Rafael lhe dera balançava a cada curva. E pela primeira vez em muito tempo, ela não pensava em metas, lucros ou status. Pensava apenas em como um simples mecânico havia ensinado a maior lição da sua vida. Enquanto o farol cortava a escuridão, uma frase ecoou em sua mente. Algo que Rafael dissera semanas antes. Motor é como gente. Se não ouve o barulho a tempo, ele para. Ela sorriu com o olhar tranquilo. Sabia que nunca mais deixaria nada importante parar. Nem o coração, nem o respeito. E no fundo, talvez soubesse também que aquele motor, o da vida, agora funcionava em perfeita sintonia. Você gostou dessa história? Ela é sobre orgulho, humildade e transformação. Beatriz achava que sabia tudo, mas aprendeu da forma mais bonita que ninguém é grande demais para aprender com quem trabalha em silêncio. E Rafael mostrou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no diploma, no cargo ou no carro que dirige, mas na forma como trata quem está ao redor. Porque respeito, meus queridos, é o combustível mais caro. E quem o perde, acaba parando no meio do caminho. Se essa história tocou seu coração, deixe o seu like e escreva aqui nos comentários. O que mais te marcou nessa história? Eu quero muito saber o que você sentiu. E se quiser continuar ouvindo histórias que emocionam e fazem refletir, se inscreva no canal e volte sempre para tomar um café comigo, porque aqui cada história tem uma lição, e cada lição um pedacinho da vida. Até a próxima.